Olá, estamos iniciando mais uma edição do Consumidor em Pauta, um programa com a realização da TVE. Um espaço totalmente dedicado para você dirimir as suas dúvidas e questionamentos ligados às áreas do direito do consumidor, do direito do trabalho, do direito comercial, do direito tributário, do direito de família e sucessões e do direito previdenciário, que é o tema do programa de hoje e que estamos recebendo aqui o Dr. Luiz Gustavo Ferreira Ramos. Mas antes de passar a primeira pergunta para ele, eu volto a lembrar a todos vocês que é muito fácil você enviar a sua dúvida ou questionamento aqui para a TVE. O nosso WhatsApp, 51985946773, ou, se preferir, para o nosso e-mail, consumidorempauta@tve.com.br. Seja bem-vindo mais uma vez, Dr. Luiz Gustavo, aqui ao Consumidor em Pauta. Olá, quero me permitir aqui fazer duas saudações especiais para iniciar. Primeiro aos nossos telespectadores, que são, na verdade, a razão de existir do programa. E a minha segunda saudação hoje fica ao nosso apresentador, a ti, Gil. Muito obrigado, doutor. Estive um tempo afastado aqui do Consumidor em Pauta, né, e volto agora, e nosso primeiro programa juntos, e é um prazer estar aqui contigo. Espero que tenhamos uma parceria aí por longos tempos, né? Uma parceria que perdure no tempo aí. E estamos à disposição, então, para responder as perguntas dos nossos telespectadores. Excelente, agradeço o registro, Dr. Luiz Gustavo, obviamente sempre trazendo contribuições relevantes, esclarecimentos relevantes para a nossa audiência. A primeira questão enviada, Dr. Luiz Gustavo, foi do nosso telespectador Matheus, e ele relata o seguinte, faz um questionamento. Trabalhei alguns anos no meio rural, depois fui para a cidade estudar e trabalhar. Agora quero me aposentar. É mais vantajoso para mim levar as contribuições da cidade para o rural ou o contrário? Gil, essa pergunta ela traz alguns questionamentos muito importantes e que poderiam nos tomar aqui um programa inteiro, né? Falar sobre o aproveitamento de tempo de atividade rural para aposentadorias urbanas. Nós poderíamos ficar aqui, não só um programa, mas um dia inteiro falando sobre o assunto. Mas tentando ser objetivo. No momento, a aposentadoria rural, aposentadoria eminentemente rural, ela é uma aposentadoria por idade. Ela só existe para o trabalhador que está no meio rural quando completa 60 anos de idade, o homem, ou 55 anos de idade, a mulher. Então, para ter uma aposentadoria rural, só podemos usar tempo de atividade rural e o cidadão tem que estar no campo no momento em que vai solicitar a aposentadoria. O nosso telespectador ele diz o seguinte: eu trabalhei no meio rural em uma determinada época da minha vida, depois eu vim para a cidade. Então a única chance possível é usar o tempo rural para uma aposentadoria urbana. E essa aposentadoria urbana, ela pode ser por tempo de contribuição, e aí exige no mínimo 35 anos de atividade, ou uma aposentadoria urbana por idade, homem com 65 e a mulher com 62. Mas aí, como eu disse, esse tempo rural ele tem que vir para se somar ao tempo urbano para buscar uma aposentadoria urbana. E aí há vários requisitos. Qual é o tempo rural que eu posso utilizar? É o tempo rural até o ano de 91, o tempo posterior não. Mas em linhas gerais e respondendo de uma forma objetiva à pergunta, é isso. No caso concreto, só vai poder usar o tempo rural para se aposentar com uma aposentadoria urbana. Tá certo, perfeito, doutor. A próxima questão foi enviada pela nossa telespectadora e ela inicia o seu questionamento com uma expressão realmente preocupante. Ela diz, estou apavorada. E diz, comecei a juntar a documentação para me aposentar e acabei descobrindo que um dos meus empregadores não recolheu para o INSS por 5 anos. E agora, o que faço? Pergunta a Joyce. Mais ainda, doutor, ela pergunta, não
Vou conseguir me aposentar por causa disso? E essa situação vivida pela Joyce, Gil, ela é muito comum, muito mais comum do que a gente imagina. E essa situação de desespero, e essa situação de indignação, até de medo, eu diria, Claro. porque o trabalhador ele passa uma vida inteira, né, trabalhando, contribuindo na expectativa de que se aposente. Há situações muito tristes, inclusive, em que o cidadão ele tem o valor da contribuição previdenciária descontado dele, mas o empregador não recolhe. Bom, mas vamos lá. Vamos tentar acalmar a nossa telespectadora. Se esse vínculo está anotado na sua carteira de trabalho, se está lá bonitinho, que a senhora entrou na empresa ou trabalhando como empregado doméstica, não importa. Em tal dia, saiu em tal dia, está anotado na carteira de trabalho, ainda que não existam contribuições previdenciárias, esse tempo deverá ser computado para fins de aposentadoria. Porque o dever de fiscalização é do INSS e o dever de recolher é do empregador. Então, a senhora, em princípio, não será atingida, não será prejudicada pela ausência de contribuições. O problema todo é que o INSS não pensa da maneira como eu estou lhe expondo. A senhora certamente precisará enfrentar uma demanda judicial. Judicialmente, isso vale para todos, judicialmente, se o cidadão conseguir comprovar a veracidade do vínculo de emprego, ainda que ele não esteja anotado na carteira de trabalho, mas se o cidadão conseguir comprovar, eu trabalhei para o seu João das Neves de 1985 até 1990, ele não assinava minha carteira, mas está aqui. Eu tenho documentos comprovando. E o requisito é prova documental, não vale só testemunhas. Provado o trabalho, exista ou não exista contribuições previdenciárias, esse tempo vai ser computado. Mas isso provavelmente só se consiga obter em juízo. Então se acalme, procure um advogado da sua confiança, leve toda a documentação lá para ele e comece a se preparar, porque a senhora vai se aposentar sim, tudo vai se resolver. Mas procure um advogado da sua confiança para cuidar da situação e encaminhá-la. Perfeito. Pelo menos o senhor dá, né, essa tranquilidade para a Joyce, a nossa telespectadora, e esse encaminhamento, né, mas se ela tiver, como o senhor destacou bem aqui, toda a documentação, a comprovação, ela vai ter êxito no seu pleito. Sabe, Gil, tem uma frase que era muito usado pelo nosso querido Machado, né, o Machado Sim, o Filho, nosso que apresentava o apresentador, nosso claro, programa, ele grande dizia jornalista. assim, temos que cuidar da aposentadoria desde o primeiro dia de trabalho, porque o cidadão começa a se aposentar no primeiro dia de trabalho. E por que isso é verdade e é importante? O senhor e a senhora que nos acompanham, tenham em mente o seguinte, é sempre importante acompanhar a sua situação previdenciária junto ao INSS. Hoje, com a senha do meu INSS, o senhor e a senhora conseguem acessar o sistema e verificar se o empregador está pagando a contribuição previdenciária, se está tudo bonitinho lá. Havendo uma dúvida, marque uma consulta, procure um advogado, deixe a situação toda prontinha. Não se preocupe com a aposentadoria só no momento de requerê-la. Mantenha a documentação organizada. Isso vai facilitar em muito o grande momento, que é o momento de solicitar a aposentadoria. Tá certo. A próxima questão foi enviada pelo nosso telespectador Moisés e também está ligada a um questionamento que surgiu no início do programa, doutor. Ele diz o seguinte, moro na zona rural e vou me aposentar rural. Posso me aposentar mais do que o mínimo? Como posso fazer isso? Vamos lá, excelente pergunta. O trabalhador rural, como eu disse lá no início, ele se aposenta por idade, aos 55 se mulher e aos 60 se homem. Como regra, aposentadoria de valor mínimo. O trabalhador rural ele não precisa contribuir para o INSS diretamente, ele contribui sobre a produção, sobre o valor da nota fiscal de venda. Existe a possibilidade de um trabalhador rural ter uma aposentadoria superior ao salário mínimo? Sim, desde que o trabalhador rural pague contribuições previdenciárias. Mas aí é sempre importante um planejamento previdenciário. Não adianta pagar uma contribuição antes de se aposentar. Então a resposta é sim, é possível, mas é necessário um planejamento, porque vai ter que contribuir durante 15 anos com um valor superior, sobre um valor superior ao salário mínimo, fazendo pagamentos mensais
e poderá ter uma aposentadoria superior ao salário mínimo, sem problema, desde que faça antes um planejamento. E aí é importante, sem dúvida nenhuma, procurar um profissional habilitado para tanto. Antes de passar à próxima questão para o Dr. Luiz Gustavo, eu volto a lembrar aos nossos telespectadores e telespectadoras que é muito fácil você assistir novamente o programa de hoje ou os programas anteriores do Consumidor em Pauta, indo no YouTube, no canal da TVE, e no momento mais adequado você poderá assistir o Consumidor em Pauta. A próxima questão é da nossa telespectadora Márcia. Quando ocorre a falta de carência, mesmo aparentemente existindo contribuições para a Previdência, pergunto porque a minha aposentadoria foi negada. Disseram que não tinha carência. Não entendi nada, pois contribuí durante 15 anos. É engraçado, né? E a gente ouve propagandas oficiais, assim, do INSS, muitas vezes, dizendo assim para o trabalhador que ele não precisa de ninguém para auxiliar na aposentadoria. Isso tudo é verdade. O problema é que o sistema... Só que aí que está. A função de orientar o trabalhador, o segurado, é do INSS. E muitas vezes nós nos deparamos com pessoas que têm seu benefício negado e não sabem nem por quê, como é o caso da nossa telespectadora agora. Mas vamos lá. Carência é um termo que se refere ao número mínimo de contribuições mensais. Então, eu pago o INSS todos os meses, eu pago todos os meses, e esse pagamento, essa contribuição, ela vai servir para carência. Tempo de contribuição é uma coisa diferente, são conceitos diferentes. Tempo de contribuição, por exemplo, eu posso considerar como um tempo de contribuição, o tempo de serviço, um tempo de atividade rural, por exemplo, e não tem contribuições. Agora, o tempo de atividade rural, ele conta como tempo, mas não conta como carência. Hoje, para a aposentadoria por idade, que eu imagino que seja o caso da nossa telespectadora, são necessários 15 anos de contribuição, vejam bem, 15 anos de contribuição no mínimo e 180 meses de contribuição. 180 meses e 15 anos, em princípio, é a mesma coisa. Em princípio, é a mesma coisa. No entanto, não é bem assim. Se eu tiver pedindo uma aposentadoria por idade híbrida, por exemplo, em que eu levo tempo de contribuição, tempo de atividade rural e tempo de contribuição urbana, o tempo de atividade rural, ele vai entrar para chegar aos 15 anos de atividade, mas ele não vai contar para chegar à carência. Então, nós temos que entender que são conceitos diferentes. Se o INSS está dizendo que a nossa telespectadora não tem carência, é porque ela não tem 180 contribuições mensais, uma depois da outra. Por exemplo, se eu pago contribuições em atraso, eu trabalhei 5 anos como advogado, mas eu não paguei minha contribuição previdenciária em dia. Eu chego no momento de me aposentar, eu posso pagar em atraso? Posso. Só que esse pagamento que eu faço atrasado de forma extemporânea, ele vai contar como tempo de contribuição, mas ele não vai contar como carência, porque não foi feito pagamento em dia. Então são conceitos diferentes e cada um tem as suas peculiaridades. Mas foi por isso que o INSS negou, porque a senhora não tinha 180 contribuições consideradas para fins de carência. Conselho, procure um profissional habilitado para dar uma olhada na sua situação. Porque também nós temos que ter em mente que o INSS muitas vezes, mas muitas vezes mesmo, ele erra. O INSS é o maior réu do país. Caramba. Isso significa dizer que ele erra muito. E aí não há outra alternativa ao senhor, à senhora que nos acompanha, a não ser procurar um profissional da sua confiança e levar tudo isso lá, documentação, enfim, e fazer uma avaliação, porque talvez a senhora tenha razão e o INSS esteja equivocado. Tá certo. Consumidor em Pauta está tratando do direito previdenciário com o Dr. Luiz Gustavo Ferreira Ramos. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Nos aguarde. Consumidor em Pauta está de volta aqui tratando hoje do direito previdenciário, recebendo o Dr. Luiz Gustavo Ferreira Ramos, que está respondendo
os temas ligados ao direito previdenciário. Mas se você tiver dúvidas ou questionamentos sobre outras áreas do direito, como o direito do consumidor, direito do trabalho, direito comercial, direito previdenciário, que é o nosso caso, né? O direito de família e sucessões, muito fácil. Você envia a sua pergunta ou a sua dúvida para o nosso WhatsApp 51 985 946 773 ou, se preferir, para o nosso e-mail consumidoreimpauta@tve.com.br. Antes de trazer a próxima pergunta, perdão, doutor, o senhor, antes do intervalo, comentou sobre o fato de que o INSS é a entidade ou instituição, ou seja, o CNPJ, não sei se é essa expressão, com o maior número de processos. Isso é realmente uma demonstração do quanto, né, há de falhas. E aí, antes de entrar na pergunta, não está aqui na nossa pauta, mas como o senhor trouxe um dado que, para nós que somos leigos, ele é impressionante, e mesmo com esse novo nossa forma de informação, de acesso a serviços via plataformas digitais, ele ainda continua tendo brechas no atendimento aos pleitos? Aumentou. O atendimento digital aumentou. Por quê? E é isso que às vezes me causa uma indignação muito grande. Porque, Gil, nós não temos uma população preparada para o digital. Nós não temos. Então, para nós advogados, já é difícil lidar com o INSS. Cada vez mais a complexidade, cada vez mais os entraves que nos são apresentados por reformas. Vejam bem, eu não estou falando mal do servidor do INSS, não, que faz o possível. Mas os entraves advindos das reformas previdenciárias constantes, da alteração na legislação esparsa, tudo isso é muito difícil. Agora imagine como exigir que um cidadão que não foi preparado para esse mundo digital consiga protocolar um pedido adequado de aposentadoria. Como? As agências do INSS estão fechando. Cada vez menos há possibilidade de atendimento ao público. As pessoas estão sendo afastadas dos atendimentos pessoais, físicos, e encaminhadas todas para um atendimento digital. E as pessoas não estão preparadas. Isso faz com que o INSS indefira mais benefícios e as pessoas não têm outra alternativa senão buscar o Poder Judiciário. Ou seja, a digitalização, a era digital, ela vem, mas ela não atende a todos. E aí o número de indeferimentos de benefício é maior. Hoje nós temos no INSS, desculpa eu me estender um pouquinho, mas é importante, claro, importante. Muito importante. Porque os nossos telespectadores sabem, hoje nós temos processos no INSS que são indeferidos por robôs. O senhor, a senhora, enfim, encaminha um pedido, ele não vai para um servidor do INSS. O robô indefere. Por quê? No caso da nossa telespectadora, não tinha lá 180 contribuições. Indefere, o robô indefere. Tá certo. Tem um vínculo de emprego na carteira de trabalho, mas não tem contribuições previdenciárias. O robô indefere. E assim, não se dá oportunidade para dizer, vem cá, dona Maria, por que a senhora tem um vínculo na carteira de trabalho aqui e não tem contribuições? O que aconteceu? Não, o robô indefere. E a partir do momento em que o robô indefere, o que acontece? Mais uma demanda judicial. Aumenta a judicialização. As perícias médicas, que é um outro gargalo do INSS, as perícias médicas que são realizadas no INSS, com todo respeito, elas deixam muito a desejar. E pessoas que não têm condições de retornar ao trabalho, de se manter no trabalho, têm seu benefício negado. O que acontece? Uma enxurrada de demandas judiciais. E por isso, agora, o INSS é o maior real do país, sim, isso é verdade. Mas também não há nenhuma outra empresa pública, nenhuma outra autarquia, pública ou privada, que atenda uma população do tamanho da população que é atendida pelo INSS. Correto. E graças a Deus que nós temos o Instituto Nacional do Seguro Social. Eu sou um crítico muitas vezes à forma, mas eu sou fãzaço do Instituto Nacional do Seguro Social, da proteção que ele outorga às pessoas. Por isso, todas as vezes que eu tenho oportunidade aqui nesse programa, eu digo para o senhor, para a senhora que nos acompanha,
contribua para o INSS. É muito importante e vale muito a pena. Um dia ainda nós vamos fazer um programa tratando só das vantagens de contribuir para o INSS e mostrar para o nosso telespectador o quanto é importante essa proteção previdenciária. Excelente relato e sugestão para que se trate desse enfoque aí, da importância do Instituto e, né, da sociedade, da população contribuir. A próxima questão foi enviada pelo nosso telespectador, Danilo. E ele diz o seguinte: estou querendo solicitar a minha aposentadoria especial, mas estou tendo dificuldade em comprovar a exposição a agentes nocivos. Isso acontece porque os documentos estão antigos ou incompletos. O que devo fazer? Pede a orientação o Danilo. Bem, Danilo, olha só. Primeiro, para contextualizar aqui para o nosso telespectador. A aposentadoria especial é aquela aposentadoria em que o cidadão consegue comprovar que elaborou por, no mínimo, 25 anos exposto a agentes nocivos, recebendo insalubridade, periculosidade, enfim. O cidadão demonstra que trabalhou exposto a agentes agressivos à sua saúde. Por no mínimo 25 anos, em tese ele tem direito à aposentadoria especial, desde que implemente outros requisitos, mas enfim. Bom, só que imagine, como provar que eu trabalhei em condições especiais há 20 anos atrás em uma empresa que hoje já não existe mais? Então, é sempre muito difícil se conseguir documentos. Ou porque a empresa não tem os documentos atualizados, ou porque à época não era exigido que a empresa mantivesse documentos atualizados, enfim. Bom, no INSS, mais de 90% das aposentadorias especiais são indeferidas, negadas no INSS. E aí não é culpa do INSS. Por que que não? Porque não há documentos. Não há documentos. Então, a saída, nesses casos, infelizmente, é a demanda judicial. E aí cresce de novo o quê? O número de demandas judiciais, porque é no processo judicial que vai se conseguir fazer perícia, que o juiz pode determinar, ordenar que uma empresa apresente documentos que ela não está querendo apresentar para o trabalhador. Muitas vezes eu tenho um formulário, rapidinho, muitas vezes o trabalhador, ele elabora numa empresa e ele está exposto a agentes nocivos, não tem dúvida. Só que a documentação da empresa diz que não. Diz que não. Ah, não tem agentes nocivos, não tem nada aqui e tal. Tudo bonitinho, não tem nada. Mas o trabalhador diz, mas eu trabalho lá com ruído superior a 90 decibéis, 85 decibéis. Aí, o que esse trabalhador vai fazer? Vai processar a empresa na qual ele trabalha? Claro que não. Aí o cidadão perde o emprego e fica sem aposentadoria. Então, não tem como exigir que esse trabalhador processe a sua própria empresa para conseguir a documentação necessária. Então, o que ele faz? Vai no INSS, pede aposentadoria, o INSS nega, porque estão faltando documentos, ele ingressa com uma ação contra o INSS e nessa demanda previdenciária é que ele vai tentar produzir a prova necessária para demonstrar que elaborou numa atividade especial. Então, é assim que acontece na prática. Esse é o mundo real. Esse é o mundo real, Gil. Mas vamos avançar, né? Como diria o sábio poeta, né? Fé na vida, fé no que virá, né? Exatamente. A próxima questão foi enviada pelo telespectador Wilson e ele relata e pede uma orientação, doutor. Sou pedreiro e sofri um acidente em uma obra que a minha empresa está construindo. Caí da escada e tive sérios problemas nos calcanhares, precisando inclusive de cirurgias. Está bem difícil de caminhar, mesmo após 6 meses do acidente. Estou encostado, diz o Wilson. Aí ele pergunta, posso entrar com pedido de aposentadoria por invalidez? Vamos lá. Poder, pode. Dever fazer, aí é que está o problema. Por quê? Desde a reforma da Previdência em 2019, o valor da aposentadoria, hoje chamada aposentadoria por incapacidade permanente, não é mais de 100% da média. Então, o valor de uma aposentadoria, por incrível que pareça, pode ser inferior ao valor de um auxílio-doença, que é temporário. Então, a resposta para o nosso telespectador, pode pedir aposentadoria especial? Aposentadoria por invalidez? Até pode. Agora, cuidado para entender qual será o valor da aposentadoria por invalidez. Talvez o senhor venha a receber um valor inferior a título de aposentadoria por invalidez. Se bem que, no seu caso, tem uma questão muito particular. O senhor refere assim, eu caí
de uma escada no trabalho. Aliás, o senhor não disse que foi em atividade, mas, enfim, o senhor deixa transparecer que esse acidente que o senhor teve foi um acidente de trabalho. Toda vez que nós estivermos diante de um acidente de trabalho ou de uma doença laboral, a aposentadoria por invalidez será obrigatoriamente de 100%. Então, o que nós precisamos ver no caso concreto é, foi um acidente de trabalho? Foi. Não pode voltar a trabalhar? Não pode. Pede aposentadoria por invalidez. Ah, foi um acidente fora do trabalho. Estou recebendo auxílio-doença. Devo pedir aposentadoria por invalidez? Depende, cuidado. Muito cuidado com o valor do benefício. Mas essas verificações todas, infelizmente, o nosso telespectador terá que procurar uma pessoa habilitada para olhar a documentação e poder passar todas as informações do caso concreto. Dr. Luiz Gustavo Ferreira Ramos, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Consumidor em Pauta fica por aqui. Agradecemos o prestígio da sua audiência e um excelente final de semana para todos. Até a próxima edição.